Para nós operadores de pré-impressão, é primordial a gente ter o controle total sobre os elementos na nossa tela de trabalho. E para facilitar o nosso dia a dia, o Pax tem a régua, né? Assim como outros softwares de pré-impressão, a gente tem a régua. Mas no Pax, depois que a gente acostuma a fazer o alinhamento dela em relação aos objetos e tem o controle dos atalhos sobre ela, se torna muito rápido e prático, né? Fazer as ações do dia a dia, como copiar e colar, como espelhar um objeto, ou mesmo alinhar a arte no mesmo ponto para que você possa fazer uma conferência entre versões. Então, para esse teste dessa ferramenta, que é um facilitador do nosso dia a dia, eu trouxe aqui duas versões da mesma arte, a versão 2 e a versão 1. E nessa versão 2, a gente vai simular aqui que o cliente nosso pediu algumas alterações, né? Algumas correções. E a gente vai ver depois de utilizar a ferramenta como que a gente vai fazer a conferência. Então eu tenho aqui a versão 2 e a versão 1 da nossa arte. Na versão 2, o nosso cliente pediu que fosse corrigido aqui o alinhamento do texto com relação a esse elemento. Então eu vou posicionar a régua em relação ao elemento, no centro dele, e o texto eu vou poder fazer o alinhamento aqui direto utilizando a régua. A mesma coisa para esse elemento, vou posicionar a régua no meio dele e vou colocar o bloco de texto exatamente no meio. Aqui também nesse elemento vou posicionar aqui a régua e o bloco de texto, a mesma coisa. Fica bem alinhadinho. E agora o quarto item, está bem fora de centro, né? A gente pode perceber. Outra situação que o cliente pediu é que esse elemento dessa patinha do gato aqui, ela se repetisse em alguns outros lugares da nossa embalagem. Então para quem trabalha com CorelDRAW e Illustrator aí, dá para ver que a seleção do Pax é bem simples, né? Então passou o mouse por dentro, você consegue pegar qualquer elemento. Então eu vou selecionar aqui a nossa pata, vou fazer um Ctrl C dela aqui e vou levar a régua para onde o cliente pediu. Então o cliente pediu para que a gente colocasse aqui uma nova patinha nesse ponto. Então eu vou fazer o Ctrl V ali e a patinha vai cair exatamente no centro dessa régua. Mais um local aqui que o nosso cliente pediu, né, na nossa simulação aqui, vou colocar uma outra aqui, ó. Então isso é muito fácil. Uma outra coisa muito legal que o Pax faz com a régua é a questão do espelhamento de objetos. Então eu vou posicionar a régua aqui exatamente no centro do nosso gato central aqui. O cliente pediu que fosse feito o espelhamento dele, né? Então eu vou trazer aqui a nossa ferramenta aqui e a gente vai usar como referência, o ponto de referência a própria régua, né? Então o botão de espelhamento funciona da seguinte forma. Então o nosso gato agora está espelhado. O último ponto desse teste que a gente está fazendo aqui, dessa demonstração, é o alinhamento que a régua pode nos oferecer na questão da conferência. Então estamos aqui na versão 2, vamos pular lá para a versão 1 e posicionar a régua no mesmo ponto, no centro do nosso gato, da imagem. E agora a gente vai voltar aqui na versão 2, né? O arquivo versão 1 também está aberto, a versão 2 está aqui. Eu vou pedir agora para ele fazer o comparativo entre as duas artes, né? Utilizando a régua como referência, o alinhamento pela régua. Eu vou ligar aqui o nosso AB e ele vai fazer esse temporizador, né, da demonstração entre a versão 1 e a versão 2, o que o cliente pediu e o que foi realmente alterado. Então nós vemos que a arte está completamente alinhada e nós conseguimos ver o que o cliente solicitou. Então aqui, ó, mesmo dando zoom, ele continua, né, fazendo esse comparativo. Agora os elementos estão realmente todos alinhados. A nossa patinha que o cliente pediu aqui em cima. Inclusive tinha um azinho aqui fechado no nosso texto, a gente fez a correção. Então fica bem fácil de fazer as alterações e observar elas depois, né, para ver se realmente foram executadas da forma correta.
para que a gente possa dar andamento nesse trabalho.